Meus amigos, agora o Vasco vai ter uma sequência duríssima pela frente e finalmente vai ter jogo, né? A gente ficou essa semana parada, nossos rivais tomaram na butica, nossos rivais do Rio, né? E agora o Vasco ele vai para uma sequência decisiva, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. O Vasco ele tá indo para Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, com notícias que valem a pena a gente dar uma olhada aqui, que a gente vai ver um pouco sobre o jogo. E o Vasco ele já vai ficar, depois do jogo contra o Cruzeiro, já vai ficar lá em Minas para pegar o Atlético na semana que vem. E a gente vai ver nesse vídeo de hoje, algumas notícias, uma matéria muito interessante que eu apurei aqui no GE, e a gente vai ver alguns desafios que o Rafael Paiva vai ter pela frente. Olá, meu nome é André, esse é o canal do Sofazão, e hoje é sobre o futebol do Vasco da Gama. Indo pra notícia, né? A gente tem algumas questões que o Rafael Paiva ele vai ter que trabalhar em cima, que são questões que são bem evidentes, né? Todo jogo a gente basicamente lida com o mesmo assunto, e a gente vai ver aqui quais são as que o GE está apontando, né? Como as principais carências que o Vasco tem que resolver antes dessa sequência contra o Cruzeiro e o Atlético. Primeiramente, ele destaca o desafio que está sendo, né, montar essa zaga titular do Vasco. E bom, se for pegar por questões técnicas, eu já falei. Técnica, a zaga do Vasco é muito carente, tá? A gente não vai achar nenhum Maldini, nem nada do tipo, né? Leão Carabarro. A gente tem Michael, João Vitor e Léo. Não vou falar Léo Pelé mais, tá? Zagueiro Léo. Zagueiro Léo. E bom, eu já expressei minha opinião no vídeo passado sobre a escalação do Vasco. Eu acho que a zaga tinha que ser João Vitor e Michael. O problema do João Vitor é a cabeça, né? Ele tá ficando fora de jogos importantíssimos. E isso que tá fazendo ele, né? Tá se afastando da titularidade. Porque o Léo, nos últimos jogos, depois que ele pegou um gancho no banco, né? Ele não vem comprometendo, né? Ele foi bem contra o Flamengo. Foi bem também contra o Palmeiras, né? Aquela bola, aquela assistência mágica que o Ryan deu pro time do Palmeiras. Não tinha como prever aquela porra, né? Mas o João Vitor, como eu falei, ele é o melhor tecnicamente e também é o mais caro, né? Ele tem que jogar uma hora. Pra sequência final do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, na Copa do Brasil eu acho que ele já não vai estar, se eu não me engano. Eu acho que ele ainda tá em gancho, pelo menos pra primeira partida. Mas depois vai sair isso. Eu vou fazer o vídeo na semana que vem sobre a Copa. Mas sobre a sequência do brasileiro, eu acho, sim, que o Rafael tinha que começar a usar mais o João Vitor. Porque além dele ser um zagueiro muito bom, ele apoia também no ataque. Ele tem um passe entre linhas que o Léo, zagueiro Léo, também tem, só que melhor, na minha opinião. Eu acho essa questão as questões mais fáceis de serem resolvidas. Além de que Eita! Além do que o Léo, ele sente muitos jogos decisivos, né? Se ele tá mal, ele fica muito mal e ele sente muito momento do time. O João Vitor não, na minha opinião. E agora também sobre a dupla titular de volantes, né? Que o Vasco tem de usar pela temporada. Eu tenho até que me retratar aqui no vídeo passado, na minha escalação ideal do Vasco. Eu coloquei o Sforza como titular, porque eu acho que ele tecnicamente é melhor. Mas, moleque, o jogo dele contra o Palmeiras foi assustador, tá? Foi ridículo a atuação dele. Ele não tava ganhando uma disputa de bola no meio. E ele... Não sei o que acontece com ele. Não sei se é físico, se ele não tem o cacuete ainda do jogador, porque ele é bem novo. Mas... a gente precisa resolver esse problema agora, né? E sobre isso, a gente vai usar o Matheus Cocão, que também é um outro garoto, mais físico, menos técnico, que teve algumas boas atuações, outras mais ou menos. O Hugo Moura ele é o nosso segundo volante titular, o primeiro volante é que está em dúvida, né? Está em aberto. Eu acho que se você colocar o Matheus Cocão ou o Sforza, não vai ter muita diferença não. Eu não sei se esse repórter, né, ou se é uma opinião geral da mídia, acha que o Vasco ele tem um elenco muito profundo, assim, que tem muitas opções. Não tem, cara. É tipo trocar 6 por meia dúzia. O que a gente tá vendo aqui sobre a escalação do Vasco é tentar montar a escalação que menos entrega, tá? E sobre isso, eu acho que o Cocão ele entrega menos. Entrega menos nos dois sentidos.
Ele entrega menos bola pro adversário, mas entrega menos chance de gol, mas ele entrega menos também produzindo ofensivamente. Ele não tem um passe tão bom quanto o Sforza, eu acho que ele não tem o dinamismo que o Sforza tem, mas enfim, isso é problema do Rafael Paiva. Esse aqui pega. Payet ou Coutinho como titular. No jogo passado, eu falei que não tem como jogar como Payet e Coutinho juntos. Talvez eu esteja mudando a minha opinião. Por quê? O Coutinho voltou querendo demais. O Coutinho tá entrando bem nas partidas, tá jogando poucos minutos, né? Eu ainda continuo batendo na tecla que o Coutinho ainda não tem entrosamento com o elenco do Vasco. Não tem, isso é óbvio. Você vai observar 2 partidas atrás, quando ele estreou, acho que contra o Flamengo mesmo, né? Quando ele reestreou, né? Ele dando passe enfiado entre linha pro Verratti correr, mano. Isso no segundo tempo. Se ele conhecesse direito o elenco dele, ele não iria fazer isso. Porque o Verratti ele não tem velocidade, o Verratti não tem capacidade de correr com a bola, né? A condução do Verratti é horrível. Ele é um finalizador. E isso acontece também quando ele tenta fazer jogadas com os outros companheiros. Claro, aí você vai falar, o Coutinho é melhor e ele acha que o restante do time do Vasco também é bom. Você pode pensar nesse lado, né? E o Payet, por outro lado, ele conhece bem o elenco do Vasco. Isso não tem como negar. O Payet já tá há 1 ano no Vasco. Ele... Claro, né? O Vasco mudou muito do início do ano... Do final do ano passado pro início desse ano, até pra metade também do ano. Mas o Payet conhece muito bem o elenco. Ele é muito entrosado e ele é querido pela torcida. Se o Rafael Paiva não arrumar um jeito de testar Payet e Coutinho juntos, o Rafael Paiva realmente vai ter problema. E vai ter problema por quê? Porque pelas questões físicas, o Payet e o Coutinho, eles estão se mostrando nos últimos jogos que estão com físico em dia. O Payet, ele fica brabo, né? Já ficou brabo várias vezes porque ele foi substituído no segundo tempo. Ele já falou, né, que qualquer jogador assim profissional, ele fica irritado ao sair do segundo tempo, né? Sente que poderia ter produzido mais, ou que ainda poderia produzir naquela mesma partida. E aí vai, Coutinho ou Payet? Porra, tá ligado? O Payet é o nosso camisa 10, Coutinho é o nosso cria camisa 11. E eu acho que o Rafael Paiva tinha que testar eles juntos. E isso vai ter que acontecer em algum momento, né? Ele tá tendo muita pressão também da mídia, né? Nas últimas coletivas estão se perguntando sobre Payet e Coutinho jogarem juntos. Ele ainda tá se escondendo sobre o Rafael Paiva. Ele ainda tá se escondendo nas questões físicas, né? Falou, não, o Coutinho tá voltando. A gente vai ver, vamos ver mais pra frente. Mas essa hora vai chegar. Eu acho que é bom testar contra o Cruzeiro. Não sei. Porque o Cruzeiro, ele vai estar desfalcado, né? Do seu técnico, Fernando Diniz. Sim, o Fernando Diniz tá no Cruzeiro, né? Doideira isso. Ele vai estar sem treinador, vai estar com alguns desfalques. O jogo contra o Cruzeiro, ele vai ser antes do jogo contra o Galo. Se for para testar essa formação antes do início, né, da decisão da Copa do Brasil, da semifinal, tinha que ser agora. Ele vai fazer isso? Eu acho que não. Mas eu acho que ele deveria tentar. Pelo menos no segundo tempo, tá ligado? Voltar no segundo tempo, tirar o volante, fazer uma linha 4-4-2, assim. Principalmente pelo próximo problema que o Vasco tá enfrentando, né? Que é na questão da ponta direita do Vasco. É uma vaga em aberto. Estava usando o Ryan, que vou salientar aqui. O menino tem qualidade, mas ele é um menino. Ele é mais novo que eu, então ele é menino pra caralho. E entregou uma bola surreal pro Palmeiras, mas foi a jogada dele que salvou a gente contra o Flamengo. A gente tem que levantar esses 2 pontos. O meu ponto é, ele estava sendo titular, porque ele tem qualidade, mas ele não tem cabeça ainda de jogador. Ou seja, jogador de segundo tempo. A gente precisa de um ponta direita. E o Vasco contratou os pontas nessa janela, né? A gente tem o Emerson Rodrigues, que é o da foto. A gente tem o Jean David, que é o chileno. E tem o Maxime Domingues, que é um meio de campo, mas que talvez pode jogar como ponta também. Que ele também entrou contra o Palmeiras, mas mais falcado. Mas aqui tá até sendo destacado aqui na matéria do GE. O Domingues, que é o suíço, ele tá se destacando nos treinamentos.
Se você for ver, né, tem um compilado de treino dele, de alguns jogos também, quando ele estava atuando lá em Portugal, se eu não me engano. Ele tem qualidade. Ele é muito técnico, esse jogador. Eu acho ele meio franzino assim, mas ele é muito técnico. Aí eu falo, se for pra ficar nessa portaria de ficar em dúvida em qual ponto direita vai usar, tá com esse problema do Coutinho, você pode ter uma solução pros dois problemas. Tentar uma formação 4-4-2, entendeu? Então você tira o ponta direita, fica só com o DVD e com o Verguete no ataque. Em vez de ter um ponta direita, você coloca o Coutinho. Ou você pode usar uma formação com falso 9, o Coutinho caindo como falso 9 também. O DVD e o Verguete mais pontado pelas pontas. Isso é foda, que vai estar tirando o Verde um pouco da área. Mas isso vai potencializar o futebol do Coutinho. E agora que o Rafael Paiva ele realmente vai ter testes na temporada. Porque o Rafael Paiva ele montou um estilo de jogo muito bom do Vasco, que é defesa, contra-ataque com velocidade, toques de bolas verticais, né, para fazer uma conclusão. Isso conclui em gol geralmente ou não. O primeiro jogo que isso deu certo foi o 4-1 no São Paulo, de virada. Isso não vai dar certo para sempre. Naquele jogo, eu fiz live naquela época, eu falei, isso não vai durar para sempre. Durou bastante, né? Tá durando bastante até então. Mas o Rafael Paiva ele tem que mostrar uma variedade técnica. E esse é o momento, pô. A gente tá chegando uma semifinal de Copa do Brasil, coisa que não acontecia há muito tempo. E a gente tá muito empolgado. A verdade é essa. E a gente, comparando o elenco do Vasco desse ano com o do ano passado, a gente tem uma sensação de esperança, né? Porra, o nosso volante da temporada passada era o Zé Gabriel, mano. Tá ligado? Enfim. E sobre poupar ou não poupar. Isso aqui eu acho meio bostil, né? O Vasco só tem duas competições, a Copa do Brasil e no Brasileirão. E o Rafael Paiva, ele tem uma postura muito boa referente ao brasileiro. Ele não vai abrir mão do brasileiro, né? Porque ele acredita que o Vasco pode alçar voos maiores no próprio brasileiro. Esse está sendo o esquenta do jogo de amanhã, né? Ainda não saiu relacionado nem escalação. Eu acho que isso vai ser disponibilizado amanhã, principalmente porque o Vasco ele vai relacionar os jogadores para o jogo contra o Cruzeiro. E, como eu falei, o Vasco está pretendendo ir para Belo Horizonte e manter os jogadores lá eita, gaguejei. Lá em Minas, né? Porque vai ter o jogo contra o Atlético no meio da semana. Então, provavelmente os relacionados de amanhã vão ser os mesmos que vão ser relacionados para o jogo contra o Galo. Então, eu acho que o Vasco vai dar uma segurada. De toda forma, quando sair a escalação, eu vou deixar aqui na comunidade. E esse vídeo é por aqui. O que você acha dessas questões, né? Sobre o zagueiro, sobre os pontas do Vasco, se tem que ser Paê ou Coutinho, ou pode ser os dois. E se o Vasco tem que priorizar uma competição, ou o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil. Eu acho que eu deixei meus pontos claros aqui. Matéria do GE Vasco, você pode estar dando uma olhada, vai estar o link aqui na descrição. Se você gostou, deixe seu like, compartilha e comenta. Até a próxima com mais um vídeo de Vasco ou não. Tamo junto.